Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre como trabalhar com regiões expressas de sequências de DNA para as nossas análises. Então, no primeiro momento, eu vou mostrar para vocês a parte teórica disso daí e depois a gente vai para o Mega, para o programa Mega, para o programa Bioedit e para o NCBI. Então, se vocês quiserem baixar esses programas para vocês acompanharem comigo, vocês podem baixar, tá? Então, só para vocês se ligarem, ó, NCBI é o site, o programa Mega, o programa Bioedit, e é isso. Com esses três a gente vai conseguir fazer a prática para vocês entenderem direitinho, assim vocês conseguem acompanhar na tela do computador. Gente, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre alinhamento. O alinhamento, ele é a base para você fazer a sua análise em filogeografia. É a base. O que que acontece? Nós avaliamos variação, certo? Então, se tem uma variação lá no nosso alinhamento que não existe, o programa, ele não vai contabilizar, essa variação aqui não existe não. Beleza, não, ele vai contabilizar aquilo como real. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os nossos alinhamentos, porque senão ferra tudo lá na frente. Ferra tudo, por quê? Porque ele vai contabilizar como uma mutação que na verdade não é. Não é só você ficar conferindo se aquele nucleotídeo é ou não real, tá? Exemplo, geralmente, não importa qual a técnica, tá? Geralmente as pontas de sequência, gente, ali do alinhamento, elas são todas zoadas, elas são todas bagunçadas mesmo. Então a gente tem que eliminar aquilo ali, porque a gente tem incertezas dentro do nosso alinhamento que a gente não quer colocar para lá. Se você coloca esses alinhamentos ali dentro, com essas mutações que não existem, com gaps que não existem, com dados faltantes que não existem, o que vai acontecer? Você vai superestimar a sua árvore, a sua data de árvore. O que é uma data de árvore? Quando a gente trabalha com filogeografia, o que a gente quer fazer da nossa vida, pessoas? A gente quer datar, a gente quer saber quando os eventos aconteceram. E a gente faz isso a partir de várias metodologias. O programa BEAST é uma dessas metodologias que nós fazemos, tá? Então, eu consigo colocar, por exemplo, qual foi o tempo de divergência de uma linhagem, ou datar o haplótipo, ou o ancestral comum mais recente, tá? Ok, se o meu alinhamento está errado, se ele tem mutações ali, ou gaps, ou inserções de deleções que não existem, eu vou estabelecer relações que não são reais. Eu vou estabelecer datas que não são reais. Eu vou calcular a diversidade genética de maneira equivocada. Eu vou estimar uma árvore de haplótipos de forma zoada. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Faça um alinhamento do jeito correto, tá? Que não é simplesmente você apertar lá e analisar o negócio e gerar o alinhamento. Não é você simplesmente passar em um programa de alinhamento. Por exemplo, você pode usar o MAFT, o Muscle, o Clustal W, enfim, tem uma infinidade de possibilidades para você alinhar de programas. Mas não é só isso. A gente pode fazer uma live, se vocês quiserem, uma aula falando exatamente sobre como você vai editar um alinhamento, porque na nossa conversa de hoje a gente vai falar especificamente das sequências expressas, porque nós temos as sequências que são expressas, mas a gente tem regiões intergênicas, nós temos os introns, nós temos os microsatélites dentro das regiões que foram sequenciadas, e tem formas de você tratar esse alinhamento, de você editar esse alinhamento. A gente fala isso em passos mutacionais. Então, gente, eu adoro pegar exemplos aqui, eu olho e deixa eu pegar essa garrafa de café aqui que eu tô vendo mais próximo aqui. Vamos imaginar que essa garrafa de café aqui, ela seja uma garrafa de café, que é um monte de... Olha aqui, gente, o piseiro que eu fiz, eu coei café, ficou tudo com pó. Mas, enfim, aqui é uma região com um monte de mutações aqui, tá bom? Várias mutações e é uma região do alinhamento. O que acontece? Essas várias mutações que a gente tem aqui nesse formato de bloco aqui, se eu colocar desse jeito no programa, ele vai interpretar como diversas mutações que ocorreram de maneira independente. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma adenina, uma timina, uma citosina, tá? E aqui embaixo eu tenho uma adenina, uma timina, uma citosina, diferenciou, tá? São blocos de mutações diferentes aqui nessa região do alinhamento.
eu preciso ir lá no alinhamento, cortar isso daqui e deixar só o único representante. Então, esse bloco aqui de mutação, vamos supor que a gente tem 10 mutações, uma ao lado da outra. Eu vou substituir por uma única. Vamos imaginar que essa caneca aqui de café. Porque o programa, ele precisa identificar que isso aqui foi o único passo mutacional. Aí a gente deixa só uma mutação representando isso, tá? Se você colocar as 10 mutações, lascou. Por quê? Porque é pouco provável no processo evolutivo que você teve uma mutação e depois outra do lado, 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 e que esse negócio fixou, entendeu? Então, quando a gente trabalha com filogenia, com filogeografia, a gente trata o alinhamento não simplesmente alinhando, entendeu? Ah, Natácia, isso aí você tá ficando louca, de onde você tirou isso? Espera aí. Aqui, ó, esse é um livrinho que eu acho super legal, que é do professor Horácio Schneider, e aqui ele tem direitinho explicando como a gente pode fazer trabalhar esse alinhamento, tá? Mas o nosso foco de hoje não é esse tipo de sequência. Não são sequências que não são expressas, são justamente as sequências expressas de DNA. Então, a gente edita esse alinhamento das sequências, tá? Não expressas, diferente do jeito que a gente edita as sequências expressas. Por que que é diferente, Natácia? O que que tem aí de diferenciado nisso? Gente, é o seguinte, sequências que são expressas no final lá da cascata, lembra do dogma central da biologia molecular? Então, lá no final a gente vai ter o quê? Formação de uma proteína. Isso não acontece com regiões que não são expressas. Por isso que a gente precisa tratar essas regiões de forma distinta. Eu vou mostrar para vocês. Como assim? Olha só, nós temos nas nossas regiões expressas os códons, tá? Os códons. Então, cada códon ele vai ser responsável por um aminoácido. Esse aqui é o nosso quadradinho aqui, para que você identifique, então, a correspondência de cada códon. O que é um códon? Um códon nada mais é do que uma trinca de nucleotídeos, uma trinca de nucleotídeos. E essa trinca de nucleotídeos, ela é responsável, então, por um aminoácido, certo? Então, toda região que a gente tem que ela é expressa, ela segue essa estrutura e ela tem códons. Nós temos os códons que nós chamamos de finalização. Então, toda vez que você tem lá na sequência, tá? Um códon de finalização ou que a gente chama de stop códon, você pode encontrar um UGA, eu gosto de falar UGA, tipo UGA, sabe? Então, eu gosto de usar isso para eu lembrar. UGA, aqui, ó. O UGA, então, é um stop codon, é quando, então, a gente tem um aviso de que aquele processo tem que parar, tá? E depois a gente tem também o AA e o AG. Esses elementos que eu falei para vocês, eles são importantes, anotem eles aí, por quê? Porque os stop codons, eles são sinalizadores que você pode buscar na sequência para que você identifique as trincas, porque a gente já vai chegar nessa parte, tá, gente? Exatamente sobre a edição de sequências expressas, a gente tem que pensar em trinca, porque se a gente não pensar em trinca, se a gente sair cortando de qualquer forma, nós vamos mudar a matriz de leitura, e lá logo vocês vão entender isso. Então, uma forma da gente identificar os códons que nós temos lá dentro é exatamente identificar o stop códon, que aí eu sei a partir do stop códon que parou ali, tá bom? Mas a gente tem também o códon de iniciação, e o códon de iniciação a gente chama de metionina, AUG. Agora aqui vem o pulo do gato. O que que acontece? Muitas pessoas acham que a metionina, e só a metionina, é o códon de início. Gente, desculpa, não é, tá? Isso é o que a gente olha nos nossos livros, nos livros didáticos. Esse aqui é o geral, tá? Mas tem organismos que não vão começar especificamente com AUG. Você pode ter outros códons de início. Então, por exemplo, se você trabalha com a mitocôndria de insetos, o seu códon de início pode ser outro. Se você trabalha com cloroplasto, pode ser outro. Se você trabalha com mamíferos, pode ser outro. Então, tudo é muito relativo. E a gente tem uma tabela que a gente consegue identificar qual é esse códon de início. Esse é um erro muito comum das pessoas, porque elas começam, então,
a analisar as regiões expressas e pensa assim, bom, então eu preciso respeitar os códons, porque se eu não respeitar os códons, eu mudarei a matriz de leitura da proteína. Já vamos entender isso, tá? Bom, então deixa eu começar a identificar isso daqui dentro do meu alinhamento. Ela busca o stop codon. Se ela não encontra um stop codon, ela pode tentar encontrar um start codon, né, um códon de início. E aí vai na metionina, mas não necessariamente o organismo dela vai começar com uma AUG. Como que funciona então esse processo de leitura, né, lá na célula? Só para a gente setar aqui no mesmo ponto para vocês entenderem. A gente tem, então, o nosso códon de início, que seria esse start codon aqui, AUG, que é a nossa metionina, e isso daqui é o que a gente vai encontrar nos nossos livros, que a gente vai encontrar dentro dos livros de Biomol, tá tudo correto, gente, tá? A questão são as nossas exceções, beleza? Então, vamos partir do princípio que a gente tem, então, um organismo que o códon de início é AUG. A gente tem então a adição aqui da metionina. E aí a gente vem então em sequência com o próximo códon. Esse aqui a gente tem AUC, depois a gente vem com o próximo códon o CG, que seria a serina. E aí a gente tem então o stop códon, nesse caso aqui foi o AA, e a gente forma então o nosso polipeptídeo quando a gente tem a adição desses aminoácidos. Muito bem. Nas nossas sequências, então, algumas vezes nós não temos o start codon, tá? Algumas vezes você vai sequenciar e você não vai conseguir usar o start codon para você identificar qual é o seu códon. Quando a gente tem o nosso alinhamento, a gente precisa respeitar a composição dos códons, tá? É muito importante que você respeite essa composição dos códons. E eu vou mostrar para vocês, então, 3 formas de você respeitar essa composição ao identificar os códons, porque como que eu vou cortar o meu alinhamento se eu não sei qual que é a composição do códon da minha sequência? Concorda comigo que fica complicado? Muito complicado. Então, eu preciso identificar qual é esse códon certinho. A primeira forma, eu acho que vocês já entenderam, que é você encontrar o seu start codon, que geralmente é a metionina, A outra forma seria você encontrar o stop codon. Então, aqui a gente tem um stop codon, o AG, e eu sei que isso aqui é uma trinca, então. A partir disso daqui, eu já sei que tudo que vem para trás e que tem 3 nucleotídeos, eu vou ter um códon. Essa é uma forma de você encontrar também. E a outra maneira é você ter uma sequência de referência que você saiba qual é esse códon. E aí, isso é o que eu vou mostrar para vocês na prática, como você vai utilizar essa sequência de referência e como você pode também saber qual é a tabela de tradução dela, tá? Então, dentro desse flow que a gente tem lá na célula, a gente tem o DNA, esse DNA vai para RNA e depois nós temos a proteína, tem um fluxo, certo? Então, eu tenho lá na minha célula o DNA, esse DNA ele é replicado, e depois esse DNA replicado, ele passa por um processo que a gente chama de transcrição. Eu vou transcrever. Transcrever o que? É copiar. Então, eu vou transcrever o DNA pro RNA. Transcrever, desse jeito, gente. Depois que eu transcrevo, eu tenho lá meu RNA. Esse RNA, ele vai passar por uma série de coisas, tá? Eu não vou aprofundar nessa parte de biomol aqui, mas é interessante que vocês saibam o que acontece. Então, lá dentro da célula, esse RNA, ele não vai ser um RNA pronto, a gente chama primeiro de pré-RNA. A gente tem a adição da CAP5 e da cauda poli-A nas extremidades desse RNA. Tem a parte de splicing, que é a retirada dos introns dessa molécula. Tudo isso para no final a gente ter um RNA processado que vai sair da célula e aí a gente vai ter então a tradução dessa informação em um polipeptídeo, em um aminoácido. Esse processo, ele é extremamente importante para o funcionamento celular. Então, quando a gente vai fazer as nossas análises em filogeografia e eu trabalho com uma região expressa, e eu acho da minha cabeça que não tem problema eu cortar em qualquer lugar, eu vou mudar a matriz de leitura do meu alinhamento. Olha só, eu peguei aquela mesma imagem que a gente tinha visto anteriormente e eu imaginei que a gente fosse cortar o nosso alinhamento, então eliminar esse G aqui. Faz de conta que a gente eliminou esse G. Quando eu elimino esse G,
eu mudei a matriz de leitura, porque o meu códon não passa mais a começar em G, ele passa a começar em C. E quando ele passa a começar em C, que ele mudou a minha matriz de leitura, o meu códon agora, ele vai ser lido em leucina. Ele vai ser traduzido em leucina. Mas é uma leucina? Não, originalmente é uma alanina. E depois, o próximo, porque a gente teve essa mudança na matriz de leitura, que seria uma treonina, ele vai ser uma arginina. E assim por diante. O outro, que seria um glutamina, vai ser uma serina. Agora, glutamato, desculpa, gente, vai ser uma serina. Agora, pensa nisso aqui para a composição da célula. Aí muita gente fala, mas isso não importa, porque quando eu for calcular a diferenciação genética ou diversidade genética, é só um nucleotídeo, isso daí não tem problema. Pois é, uma coisa é você não ter um impacto numérico, tá? Nas suas análises, você não vai ter um impacto numérico. Outra coisa é estar errado do ponto de vista teórico. Isso aqui está errado do ponto de vista teórico. E o que muita gente faz é não respeitar esse alinhamento aqui com relação aos códons. Corta sem respeitar isso daqui. Qual que vai ser o impacto quando você faz isso? Quando você corta sem uma orientação, sem uma referência? Primeira coisa, se você vai fazer análise de datação, lá no BIST, a gente pode colocar como modelo o códon, tá? Então, você vai abrir o programa e você pode escolher o códon lá como modelo, para ele considerar aquele modelo ali. E aí, quando você coloca um códon equivocado, toda a questão de modelos evolutivos envolvidos estará equivocada, porque pensa, o modelo evolutivo é aquilo que descreve a evolução das suas sequências, do seu alinhamento, do seu conjunto de dados. Se você corta o códon de maneira errada e aí esse modelo de evolução considera os códons, imagina a bagunça que vai fazer, porque se a gente observa que tem troca entre mutações sinônimas e não sinônimas, tudo isso daí vai impactar no modelo evolutivo, a proporção dessas trocas sinônimas e não sinônimas. Então, você pode estimar uma taxa de mutação muito mais alta do que de fato é, ou muito mais baixa do que de fato é, e isso vai impactar diretamente na sua datação e na configuração das suas árvores, gente. Mas pior do que isso também, as relações entre as linhagens, entre os haplótipos, entre os indivíduos, ela vai ficar comprometida. Então, assim, é muito simples. Está errado do ponto de vista teórico. Se você fizer uma análise cortando uma região da forma que eu fiz ali, errada, tá? Que eu mostrei para você. Então, eu corto essa região de maneira equivocada. E eu faço uma análise, por exemplo, de AMOVA. A AMOVA é para a gente verificar se tem estruturação ou não nas nossas populações. Provavelmente você vai encontrar o mesmo resultado numérico, tá? Mas o que a gente está querendo trazer aqui para vocês é uma coisa além dos resultados numéricos. Quando eu fico falando aqui, tem domínio para você analisar, tem domínio para você interpretar, não é simplesmente você apertar botões e gerar dados e conseguir mexer nos programas. Não, é para você ter a capacidade crítica, interpretativa e entender o porquê que as coisas são como são, a teoria, a parte prática associada a essa teoria, as escolhas que você vai fazer. Então, aparentemente, é uma escolha muito simples, né? Eu vou cortar, eu vou eliminar, mas se você corta na região errada, olha o impacto que você tem nas análises subsequentes. Além disso, gente, coisas que as pessoas não fazem muito no Brasil e que eu espero que vocês, as pessoas que trabalham aí com regiões expressas, né, façam, tá bom? Que é a parte de evolução molecular, que é uma área muito bonita. Então, nessa área, a gente considera extremamente códons, é muito importante que você tenha códons, porque daí você vai começar a explorar análises do ponto de vista de seleção natural. Então, a gente precisa utilizar as taxas de mudanças sinônimas e não sinônimas, que seriam DN/DS, a divisão, que é uma estimativa que a gente chama de ômega, e a partir disso a gente consegue, então, investigar questões de seleção. Então, você precisa ter esse alinhamento muito bem organizado. Além disso, quando a gente trabalha com o processamento do alinhamento,
como eu falei para vocês, não é só você chegar lá e fazer a tradução, o alinhamento em si. Não é só isso, você precisa fazer a edição. E quando eu falo edição de sequências, é também tratamento de sequências. Qual que é a outra coisa que a gente faz com essas regiões expressas? Nós utilizamos testes de saturação, que são testes de saturação. Os testes de saturação, eles verificam se nós temos, identificam se nós temos mutações recorrentes em um determinado sítio, a tal ponto que esse sítio ele não seja viável para que a gente faça as nossas análises em filogeografia, em filogenia. Porque, gente, quando a gente faz alinhamento, a gente assume homologia, ou seja, eu assumo uma ancestralidade comum entre aqueles indivíduos. Então, se, por exemplo, vamos olhar aqui para esse print que eu tenho. Se esse sítio aqui, o 40, tá? Esse sítio aqui, ó. Ele tá só com G, mas vamos imaginar que tenha várias mutações aqui. E o que seria essa mutação recorrente? Significa que o G pode ter sido A, T, C, G, voltou, mutou de novo. Um sítio que sempre ocorre mutações. Como é que eu vou falar que esse sítio mutado, ele é informativo para mim se eu não vou conseguir estabelecer com certeza relações entre esses indivíduos? Porque aquela mutação, ela já sofreu mutação de novo e já sofreu mutação de novo. Então, nós utilizamos esses sítios, nós não utilizamos esses sítios que têm mutação recorrente, justamente porque nós não podemos assumir a homologia, entendeu? E aí eles embananam muito as nossas redes, eles embananam muito as relações filogenéticas entre os haplótipos e a gente elimina esses sítios. Mas como a gente faz isso? Nós fazemos os testes de saturação, então, em um programa, por exemplo, como o DUMB. É possível ser feito lá. Só que o DUMB, ele considera se as regiões são expressas ou não expressas. Ele vai perguntar para você, sua região é expressa, sua região é não expressa? E aí, se você coloca o códon de forma equivocada lá, embanana tudo, dá problema, você não vai conseguir identificar com certeza se há saturação ou não nos sítios e em quais sítios você vai eliminar. Então, é importante que a gente considere e coloque lá dentro a partir do códon correto. Então, olha, eu coloquei aqui para vocês como eu gosto de fazer sempre. Eu gosto sempre de identificar o códon certinho para eu ter certeza que eu não estou fazendo coisa equivocada. Então, no meu caso aqui, ó, o primeiro códon, ele é ACC, o segundo CAC, o terceiro CCC e assim por diante. Tá tudo certo, entendeu? Quando você coloca desse jeito. Se você cortar aqui errado, gente, mudou a matriz de leitura. Se você sair com essa informação daqui hoje, com essa imagem na sua cabeça, especificamente essa aqui, ó, entendendo que se você mudar a matriz de leitura, suas análises serão impactadas, eu já vou ficar muito feliz, porque aí você vai lembrar de fazer ter esse cuidado quando você estiver editando o seu alinhamento, tá? Vamos então agora olhar para o nosso alinhamento, para a gente entender tudo isso que eu falei para vocês na prática, tá? Vou abrir com vocês aqui o primeiro programa, que é o programa mais comum que vocês geralmente utilizam, que é o Bioedit, tá? Então, eu estou com o alinhamento aqui aberto do Bioedit e eu vou mostrar para você como você pode transformar esse alinhamento que está em nucleotídeo em aminoácidos, porque assim você consegue identificar certinho. Se você sabe qual que é o primeiro aminoácido, como você pode escolher os códons. E eu vou explicar por que algumas vezes eu não gosto de fazer isso no Bioedit, tá? Porque eu acho que pode ser não muito bom. Então, eu vou selecionar aqui as minhas sequências. Eu vou clicar aqui na opção Sequence. E aí, eu vou colocar aqui Toggle Translation. Quando eu coloco esse Toggle Translation aqui, ele vai colocar para mim qual que é o aminoácido que a gente tem. Então, se você sabe que o seu primeiro aminoácido é uma leucina, por exemplo, você já vai conseguir identificar isso aqui tranquilamente, tá? E vai olhar tudo certinho. Mas olha só, quando eu faço isso, eu encontrei aqui esses asteriscos dentro da sequência.
Esses asteriscos aqui são os stop codons. E quando eu tenho stop codons dentro da sequência, o que acontece? Para, você concorda comigo que o processo de produção daquela proteína vai parar? Então, não é interessante que tenha stop codon. E nesse caso aqui, mostra um erro. O que eu acho ruim de fazer no bioedit? É porque, lembra que eu falei para vocês que a gente tem alguns códons de início que são diferentes e que, para alguns organismos, nós temos uma tabela de tradução específica. O bioedit não nos mostra isso daqui, mas o Mega mostra. Então, eu vou mostrar para vocês como você pode fazer isso no programa Mega, identificar lá a sua sequência certinha, sua trinca. Então, você está falando que o bioedit não presta? Não. Eu estou falando que você precisa ter cuidado, porque não necessariamente você vai conseguir fazer aqui no bioedit, dependendo do organismo que você tenha. Agora, várias vezes, quando eu já identifiquei o meu aminoácido, quando eu já sei qual que é a minha trinca de início, gente, eu uso o bioedit tranquilamente, ou Civil, que é outro programa que a gente tem de visualização do alinhamento, tranquilo, sossegado, não tem problema não, tá? Então, eu abri aqui no Mega as nossas sequências. E o Mega, ele consegue, então, traduzir considerando o códon. Eu já sei que, especificamente, a minha sequência, ela começa mesmo com A, tá? ACC. Eu sei que esse aqui é o meu códon. E eu já editei esse alinhamento para ele começar no códon certinho. E eu já vou mostrar para você como eu identifiquei que era esse códon aqui. Mas, para você fazer, então, a tradução da proteína e conferir, fazer a conferência desse códon, né? Você vai clicar aqui nessa aba Translated Protein. E aí, ele vai perguntar para mim se eu quero que utilize o código selecionado para o resto do alinhamento. E eu vou falar não. Por que que eu vou falar não? Olha só, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui na tela, mas ele está falando que o código atual é de DNA de planta. Só que esse alinhamento que eu estou colocando aqui, ele é citocromo B para anfíbio. Então, eu trabalho com as duas coisas e tá como DNA de planta, vocês estão olhando como DNA de planta porque eu estava usando para fazer outras análises, tá bom? Então, eu vou falar que eu não quero isso, porque eu vou querer mudar esse código aqui. E eu vou colocar para o código que realmente eu preciso e que é o adequado para a minha sequência. E olha só quantos códigos ele tem aqui para eu selecionar. Mas, Natácia, qual código, então, selecionar para que eu faça isso de maneira correta? Olha, gente, a melhor forma... Lembra que eu falei que tinham 3 formas para a gente identificar o códon? Identificar o start códon, identificar o stop códon e fazer comparação? Então, eu acho que a melhor forma é você juntar os 3. Nem sempre é possível, mas sempre o que eu faço é colocar uma sequência de referência do GenBank. Então, eu peguei uma dessas sequências aqui e eu bati essa sequência lá no GenBank, eu coloquei no BLAST. Se vocês quiserem, gente, que eu faça uma aula sobre o BLAST, coloquem para mim aqui, tá? A gente vai conversar sobre isso na semana do DNA Filogel também, todas essas partes com mais cuidado e tudo mais, mas olha só, aqui eu bati a sequência, então ele identificou que é um citocromo B, tananã, qualquer espécie, que é Synax squalirostris, e aí aqui, logo embaixo, ele vai dar as características dessa sequência pra gente. Olha, ele vai falar pra gente aqui qual que é a tabela que esse autor usou como referência para traduzir. E a tabela é a número 2, olha só. Então, sempre que vocês forem olhar, vou dar um zoom para ficar melhor. Sempre que vocês forem olhar, pegar uma sequência de referência no GenBank, você também tem que anotar essas características que eles colocam lá das sequências. Então, aqui ele colocou pra gente que a tabela de tradução é a tabela 2. Então, eu vou clicar aqui nessa tabela 2 para a gente identificar qual ela é. Mas olha qual outra coisa importante. Ele vai falar para nós aonde que o códon de início começa. Em qual nucleotídeo que ele começa. Então, ele está me dizendo que o códon, o start códon, ele começa no nucleotídeo 1, na posição 1. Isso significa dizer que o meu códon de início começa aqui, ó, em ACT.
esse é o meu códon de início. Por quê? Não de início no sentido de ser a metionina, tá, gente? Porque pode ser que não seja. É o primeiro códon, tá? Pode ser que a pessoa tenha conseguido sequenciar e nesse sequenciamento ela tenha conseguido pegar o start códon, mas nem sempre quando a gente faz o sequenciamento a gente consegue pegar o start códon ou o códon de finalização, tá? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, isso aqui simplesmente está falando pra gente que o códon começa, não é o start códon necessariamente, tá? Mas que o códon começa na posição 1. Então, se o códon começa na posição 1, a minha posição 1 aqui é o quê? A. Então, se um códon é formado por uma trinca, aqui vai ser ACT, é o meu códon. Então, ele vai falar qual que é essa primeira aqui. E a primeira é, então, ACT. Primeiro nucleotídeo ACT. Se fosse, por exemplo, o códon começasse na posição 2, aqui teria um 2. Então, a gente ia considerar o códon aqui em C. Então, seria CTA. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer um alinhamento retirando essa região não expressa. E aí, se você quiser juntar depois ou separar para você fazer em partições as análises no BIS, você pode, mas tente primeiro fazer esse alinhamento considerando essas regiões expressas, tá bom? Então, agora, gente, deixa eu só caçar aqui se eu acho o meu alinhamento bonitinho, porque eu abri um outro alinhamento aqui para vocês e aí eu quero que vocês comparem, senão, de repente, vocês não vão conseguir comparar bonitinho aqui no Mega. Ó, eu tô abrindo aqui, ele tá perguntando se é sequência de proteína, nucleotídeo. Aí ele pergunta, tá vendo? O próprio Omega é uma sequência de codificante? Sim. E aí ele até já pergunta pra gente quando a gente abre qual que é esse código aqui, né? Do que é que a gente tá falando. Então, no meu caso, é vertebrado, mitocondrial de vertebrado. Eu vou buscar novamente essa sequência no BioEdit, vai ser até bom para vocês olharem, porque aí eu vou conseguir buscar a que tá certinha, tá? Para vocês compararem. Então, vamos lá. Para você fazer o BLAST, se você bater dentro do Google BLAST NCBI, ele já vai fazer. Então, é bom que eu faça aqui com vocês. Eu entrei dentro do BLAST do NCBI, eu copiei aqui a minha sequência, que eu abri do alinhamento, só para fazer com a sequência certinho, para a gente poder comparar na prática. E agora ele vai começar a fazer a busca. Então, sempre busquem por uma sequência de referência, viu? Isso aqui, nossa, ajuda demais nos nossos trabalhos. Então, aí você tem que anotar qual é a sequência de referência para você colocar no seu artigo. Sempre tem que colocar tudo bem certinho. Ó, a tabela 2 está falando que é a tabela de código de mitocôndria. Então, quando eu for aqui no Mega, eu preciso clicar aqui nessa Translated Protein e agora eu vou colocar qual que é o código que eu vi, que não foi um código da minha cabeça, foi um código que eu tirei lá do NCBI, olhando a minha sequência de referência. Então, eu vou clicar aqui em vertebrado, ok, e ó, deu problema. Por que deu problema aqui, gente? Porque eu tenho aqui um asterisco. Então, agora eu preciso olhar para a minha sequência e identificar qual é o start codon dela aqui. Porque quando eu faço isso, eu não consegui identificar certo. Ó, aqui na minha tradução começou com T. E aqui no NCBI, a gente tá com um K. E aí você tem que conferir essa tradução que a gente fez junto com a tradução que foi feita lá na sequência de referência. Então, se essa aqui primeira foi K, então algo está errado. Algo não está certo. O nosso códon, ele tem que começar aqui. Então, você tem que buscar lá na sua sequência aonde isso vai começar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ctrl V. Ó, no meu caso aqui, a minha sequência... Deixa eu copiar esse aqui tudo. Eu tenho que identificar lá no meu alinhamento aonde começa esse start codon. Então, a gente vai ter que arrumar aquela encrenca
que a gente viu no Mega. ACT. Eu preciso confirmar aqui, gente, se esse início aqui corresponde ao início que tá aqui na minha sequência, ó, e não corresponde. Aqui tá ACC, aqui tá ACT e aqui tá CTC. Tá vendo que não tá correspondendo? Então, isso aqui precisa corresponder. Aí, o que que a gente tem que fazer aqui dentro do nosso alinhamento? A gente precisa trabalhar para que haja uma correspondência nesse códon de início e eliminar aquilo que está lá na frente que não seja o códon de início. Então, eu vou eliminar aqui no meu bioedit, deixa eu mostrar aqui para vocês. De forma que o meu primeiro seja correspondente com essa sequência de referência aqui. Então, olha só, eu coloquei a sequência de referência, inclusive, aqui no meu alinhamento, para que eu pudesse eliminar aquelas partes que não correspondiam ao meu códon de início, para eu começar exatamente no códon, na verdade, o códon inicial, não é o start códon, mas é o códon que eu identifiquei que vai dar início àquilo que eu preciso. Então, agora que eu fiz essa eliminação, vamos ver se ela vai funcionar lá no Mega. É confuso assim mesmo, gente. E agora vamos lá. Translated protein, yes. Eu vou manter, então, o código de vertebrado mitocondrial, porque eu já tinha colocado isso. E, ó, agora começou com THP e a gente não tem códon de stop códon no meio. Vamos conferir aqui com a nossa sequência de referência. Ela começou com K, o nosso não tem K, mas vamos seguir porque não necessariamente tem que ser a mesma coisa, porque eu não tinha esse início de sequência, eu tive que cortar uma grande parte aqui para corresponder. Mas, ó, depois veio T, T, H, H, P, P, L, L, K, L, L, K, I, V, aí aqui tem um que tem um I e um V, isso aqui é porque teve variação, então você tem que olhar, você não pode ficar simplesmente achando que aqui vai ser sempre essa letra aqui, porque tem variação, mas a gente vai conferindo. Depois N, N, S, S, e assim por diante. Então, a gente tem que confirmar cada uma dessas traduções. É claro que se você identificou tudo certinho, você não tem que pegar um alinhamento que tem um tamanho enorme, uma abordagem genômica e fazer isso códon por códon. Se você identificou o códon certo, ótimo. E aí você só confere o início para ter certeza que tá tudo certinho, que você conseguiu fazer tudo a contento. Ele coloca em algumas cores aqui que ajudam a gente a identificar. Por exemplo, aqui a gente tem um G, depois V e I, ó, G, V e I, L, L. Também dá para você olhar no final. Mas é isso. O nosso problema aqui maior que não estava batendo foi porque eu precisei cortar, então, essas regiões que não estavam correspondendo com o primeiro aminoácido que ele colocou para mim como aminoácido que representaria o primeiro códon daquela sequência. Perceberam a importância de você saber isso? Porque, olha, quando eu importei o alinhamento, nenhum deles bateu. Eu tive que ficar cortando aqui até começar exatamente na sequência equivalente à sequência que eu peguei de referência, que foi essa daqui. Então, o ACA, ACC, aí eu olho aqui e verifico isso, tá? Ó, a Aura tá perguntando, Nath, eu não consegui identificar o mesmo início da sequência de referência com as demais. Aura, às vezes o início, por exemplo, igual aconteceu aqui comigo, eu precisei cortar. Mas se você conseguir identificar qual é o códon que aquela sequência de referência tem, isso é o que importa para você. Porque a partir do momento que você identifica qual códon é, aí você tem uma referência para fazer isso. No meu caso, eu precisei identificar as minhas primeiras sequências, eu não tive correspondência com o que tinha no GeneBank, entendeu? Então, para eu conseguir identificar o códon aqui e para eu ter uma referência de quando a minha trinca, como a minha trinca é formada, eu precisei fazer essa comparação.
Mas olha, eu eliminei um monte de coisas antes que não tinha lá dentro do GenBank. Então, a referência não necessariamente você vai ter o primeiro alinhamento, desculpa, o primeiro nucleotídeo correspondendo àquilo que você encontra na sua sequência de referência. Porque pode ser que você tenha sequências distintas, né? Regiões sequenciadas distintas. Mas, no seu caso, seria importante que os códons. Só me fala aqui se os códons bateram em relação à sequência de referência, porque às vezes o primeiro não vai ser igual, mas o códon que constitui aquela sequência, ele corresponde à sua, e é isso que é importante. Você tem que simplesmente saber qual que é a composição do seu códon, tá? Ah, então ótimo. Se você conseguiu identificar o códon, ótimo. É isso que a gente precisa. Vocês viram aqui que a minha sequência não bateu em absolutamente nada. Quando eu fiz a tradução de proteína, não funcionou. Então, eu tive que identificar o meu códon ali. Mas eu poderia, por exemplo, ter pegado esse aqui, quer ver? Ah, tanto que, olha só, ó, já aproveitando isso aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para você. Aqui vai dar certinho pra gente ver, eu acho que eu não vou conseguir. Bom, espero que você esteja enxergando, mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não. Mas olha só, Aura. Essa aqui é a minha sequência de referência, você tá vendo? Ela aqui tem ACA. Essas outras sequências minhas aqui não tem ACA. Elas têm ACC. Tá vendo? Não é igual o códon. O que eu tenho de primeiro códon que bate é aqui esse indivíduo e esse indivíduo. São dois indivíduos que eu tenho. E depois a gente tem os códons iguais, mas é normal porque a gente tem uma questão de variação. Tanto que, deixa eu olhar aqui, a gente fala que o código ele é degenerado. Então, isso quer dizer que algumas composições de códons, elas nos levarão à mesma tradução. Vamos ver se a gente acha esse aqui meu que está diferente. ACA, aqui, ó. Aqui, vai ficar melhor. Ó, o ACA, que é o primeiro aqui, que é a minha tabela de referência, ele tá aqui, ó. ACA, triptofano. E o ACC também é triptofano. Então, às vezes, não vai ser igual, tá? Mas é o mesmo códon, não é o mesmo códon, mas ele vai gerar o mesmo aminoácido, por isso degenerado. Então, inclusive, a saturação geralmente, gente, ocorre muito nessa terceira letra aqui do códon, que geralmente é a que modifica, ó. Só para vocês olharem aqui nessa coluna, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Aqui, ó, olha só, a primeira letra da composição desses aqui, dessas trincas. Mantiveram, certo? Aqui a segunda, mantiveram, certo? Olha a terceira. Geralmente, essas mutações, elas ocorrem na terceira posição do códon, e é geralmente essa posição do códon que a gente elimina para as nossas análises filogenéticas, tá? E aí que a gente faz o teste de saturação para ver se a gente vai eliminar ou não essa terceira posição, que no caso da Aura, que é a minha estudante do DNA Pop, a gente já fez o teste e não vai precisar eliminar a terceira posição dela. Mas, então, se você conseguiu identificar com o códon, tranquilo, não necessariamente ele vai ser igual, tá? Isso é importante. Mas a gente tem que saber qual que é essa primeira posição, onde o códon começa lá na sequência, para a gente conseguir setar isso daí, conseguir organizar isso daí. É isso. TV Up Enem disse, quando trabalhamos com o complexo de espécies, é bom olhar todos os representantes, porque pode variar bastante, né? Sim, pode variar. A gente espera que se for espécies relacionadas proximamente, né, a gente tenha uma questão de conservação dessas regiões, principalmente regiões expressas, gente. Se você trabalha com elas, entre as espécies, elas tendem a ser mais conservadas, por quê? Pensa, ela vai expressar ali, no final das contas, uma proteína. Então, ter grandes modificações ali não é algo interessante, né, no processo evolutivo. Por quê? Porque você tem a proteína que está ali, que ela é expressa. Se você mudar aquilo, se tem uma grande deleção, o impacto é muito diferente do que acontece numa região intergênica, porque afinal de contas, se a gente tem uma mutação na região intergênica, ou se a gente tem uma região não intrônica, né,
que vai acontecer? Nada, né? Ali ela ficará sem ter um impacto na parte de expressão e na cascata ali das células. Então, isso aqui é importante, muito importante. Eu acho que vocês conseguiram entender, então, como a gente tem que fazer. Só recapitulando, então. Olha, você pode abrir dentro do BioEdit ou de outro editor, mas alguns programas, eles não têm outras tabelas de referência que não aquela standard, que seria a tabela padrão. Você abre no Mega, o Mega tem uma tabela de várias tabelas de referência. A forma de você identificar qual é a tabela de referência de tradução é aqui, dentro dessa opção. Algumas vezes você não vai encontrar isso dentro do GeneBank, então você entra em contato com os pesquisadores que sequenciaram esse genoma de referência, tá bom? Clica aqui na tabelinha para você identificar o que é essa tabela de referência. No nosso caso, foi a tabela de vertebrados. Quando você estiver aqui dentro do Mega e você for fazer essa tradução, você vai escolher, então, qual que é essa tabela que a gente quer de referência, no nosso caso foi mitocondrial, e aí ele vai fazer essa tradução. Essa tradução, ela tem que ser correspondente àquilo que a gente enxerga lá no GeneBank. Essa é uma forma da gente assegurar que a gente encontrou de verdade os códons, a composição certinha. Se você tiver um start códon na sequência ou um stop códon, melhor ainda, porque você utiliza essas três abordagens juntas para você identificar. Nem sempre quando a gente vier aqui no Translated Protein, isso aqui vai dar certo. Se não der certo, é porque a sua sequência aqui, a sua primeira posição não corresponde à primeira posição do códon que foi identificado lá no NCBI. Então, aí você tem que ir eliminando essas regiões até que essas sequências correspondam àquilo que a gente encontrou no NCBI, tá? Nath, eu tenho uma dúvida grande sobre a diferença entre sequências de aminoácidos e sequências de nucleotídeos. Aura, é o seguinte, as sequências de aminoácidos, de nucleotídeos, é essa daqui que a gente está olhando, tá? Aqui a gente tem os nossos nucleotídeos, tudo certinho. A sequência de aminoácido, ela existe só para regiões expressas. Então, quando eu faço essa tradução em proteína, o que eu estou querendo fazer é pedir para o programa me mostrar qual códon corresponde a um determinado aminoácido. Então, por exemplo, essa trinca aqui, ACA, ela corresponde ao triptofano. Então, quando eu coloco aqui para traduzir isso daqui, tá, em uma sequência de proteína, olha, eu vou reduzir muitos números, os números de nucleotídeos, de caracteres, por quê? Porque agora, 3 nucleotídeos que são códon, eles são lidos em um aminoácido. Então, a cada 3 nucleotídeos, que formam um códon, eu tenho a leitura de um aminoácido. E aí a gente tem uma sequência de leitura de aminoácidos que corresponde à sequência do nosso alinhamento. Então, aqui, esse alinhamento que eu tenho aqui é o mesmo desse aqui, que eu cliquei em Translated Protein. É a mesma coisa, tá? Só que um tá em formato de aminoácido e o outro tá com os nucleotídeos que nós temos. Essa é a diferença, tá bom? Tanto que algumas vezes você tem programas, por exemplo, que eles conseguem analisar a sequência de proteína, não a sequência de nucleotídeos. Até o BEAST mesmo, ele faz análises com as sequências de proteínas. A gente tem programas como o MrBase que também conseguem fazer com sequência de proteínas. Ou dentro daquela área que eu falei para vocês, de evolução molecular, a gente trabalha com essas sequências também de proteínas aqui, de aminoácidos. Desculpa, tô falando sequências de proteína, é jargão. Sequência de aminoácido. Então, é isso, Aura, tá? A diferença que a gente tem é simplesmente numa visualização dos dados. Não tem como a gente fazer isso para sequência que não é expressa. Se eu colocar aqui no programa e falar que a região não expressa que eu tenho é expressa, ele não vai conseguir identificar o contrário e ele vai traduzir para mim de toda forma. Vai estar certo? Não, não vai estar certo. Vai estar errado, porque não é só apertar botões. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, sempre para sequências expressas. Então, ó, aqui, vamos lá, vamos pegar 2. Eu tenho ACA e CAC. Esses 6 aqui 6 nucleotídeos correspondem
a 2 códons, e esses 2 códons correspondem a 2 aminoácidos. Então, ACA e CAC, quando a gente traduz aqui, eles serão T e H. Eu quero saber se você entendeu. Aí você me conta aqui para eu saber. E eu vou aproveitar e tirar uma dúvida já aqui sobre o trabalho da Aura. A Aura está fazendo um trabalho que ela tem que editar as sequências para as sequências dela trabalharem bem nas análises. E a gente identificou os códons, então, só que ela tem uma região que é codificante, mas ela tem uma grande quantidade de gaps dentro dessas sequências codificantes, que é uma coisa bem diferente, porque geralmente a gente não tem grandes quantidades de gaps dentro de sequências codificantes. Então, Aura, a gente mandou um e-mail para um professor que fez um artigo com esse tipo de organismo que ela trabalha. Ele ainda não respondeu. Eu acho que a gente pode pegar e eliminar aqueles gaps lá, considerando os códons como um representante. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que a gente tem também outras coisas para resolver dentro dos nossos alinhamentos, que não simplesmente identificar se é expresso ou não, que depende muito, né? A edição do alinhamento, de como essas sequências são. Esse é o caso da sequência da Aura. A sequência da Aura tem gaps, só que ela é uma região expressa. Então, como ele não respondeu, eu acho que a gente pode adotar a referência como gap. Então, se você tem lá, por exemplo, uma deleção enorme aqui, enorme, a gente vai colocar um códon representando o passo mutacional. E não um único nucleotídeo, como a gente faz para sequências não expressas. Quando a gente tem, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, deixa eu ver um bloco aqui. Aqui, ó, a gente tem isso daqui. Isso aqui é uma sequência não expressa, tá? E a gente tem esse bloco aqui. Quando a gente vai fazer o nosso alinhamento, a gente guarda a versão original dele, viu? A versão original, porque a gente coloca no GeniBank para publicar a versão original das nossas sequências, tá bom? Você também encontrou gaps? Eu vou conversando aqui. TV Up também encontrou muitos gaps. Então, isso vai servir para você também, tá? Então, se você tem uma região que é não codificante, presta atenção, se a região é não codificante e você encontra blocos de mutação, o que são blocos de mutação? Olha só isso aqui, ó, ATCA. Aqui ele tá colocando um asterisco, mas era gap, tá? Vamos imaginar que isso aqui é gap. Aí depois tem outra aqui, ó, TC. Lembra que eu falei para vocês que a gente assume homologia para fazer as nossas sequências? Então, aí o que acontece? Isso daqui, quando a gente tem essa encrenca aqui, o que o alinhamento está lendo? Ele está lendo que aqui eu tenho uma deleção, depois outra deleção, aqui nessa região teve, aqui não teve, aqui teve uma inserção, aqui teve outra inserção. São várias coisas de forma independente que o programa vai ler. Quando, na verdade, o que pode ter acontecido aqui foi uma mutação em blocos. A ataque escorregou e essa mutação em blocos passou, ou seja, várias mutações uma ao lado da outra. Então, o que a gente faz? A gente pega no alinhamento de trabalho, não é no alinhamento original que a gente vai submeter no GeniBank, elimina esses sítios aqui, elimina esses sítios e deixa um único sítio representando esses passos evolutivos. Um único sítio representando esses passos evolutivos. Faz de conta que é, sei lá, esse azul aqui que eu tô circulando. Esse vai ser o único sítio que vai representar esse bloco, tá? É mais complexo que isso, mas eu vou deixar, se vocês tiverem dúvidas, para hoje à noite. No caso da Aura, ela tem região expressa, não é região intergênica, não é região intrônica. As regiões dela são expressas. E ela tem uns gaps estranhos enormes no meio da sequência dela. Como aqui ela trabalha com a unidade que é o códon, ou seja, uma trinca de nucleotídeos, se ela eliminar o bloco e deixar só um único nucleotídeo representando, ela vai mudar toda a matriz de leitura dos códons dela. Vai cair naquilo que a gente conversou no começo da live. O que a gente pode fazer?
a gente pode pegar, eliminar aqueles gaps que você tem, mas deixar um códon representando o gap. Eita, porque ele não tá, esse gap não tá em todos os seus indivíduos. Então, a gente vai deixar uma trinca de códon representando o gap e fazendo o seu passo evolutivo, representando o seu passo evolutivo, tudo bem? Aí você pode fazer seu network conforme as aulas que a gente tem lá no curso e depois você me manda no e-mail para eu dar uma olhada de novo. Mas aí eu acho que vai arrumar aquela encrenca, porque a rede dela de aplótipo, gente, ficou toda encrencada justamente porque tem muita mutação ali. Beleza, Aura? Ó, o Gil Ferreira falou que também teve muitos gaps, né, como a gente tinha falado. E aí, se você tiver então com a região expressa, Gil, toda vez que você tiver uma região expressa que tiver blocos de inserção ou mutação, o que você tem que fazer é considerar o códon como unidade de passo mutacional. Se não for região expressa, aí a gente deixa um único nucleotídeo representando aquela inserção em blocos que nós encontramos. Faz sentido, gente, para vocês? É isso. A Aura me deixa saber se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Eu sei que foi uma aula muito intensa e cheia de conteúdo para ser a primeira live de aquecimento da semana, mas eu já quis começar com um conteúdo realmente que mudasse o jogo para vocês que fazem análises em filogeografia. E eu pensei um conteúdo que, se não for bem trabalhado, aí você vai ter um impacto muito grande em todas as suas análises. Eu tô com um trabalho que a gente tá arrumando ele agora para submeter. E submeter não, a gente já submeteu, já teve o aceite. E uma das coisas que eles elogiaram muito o nosso trabalho, até mostrei essa carta para os meus alunos do DNA Pop, foi que a gente teve um cuidado muito grande com a parte de tratamento das sequências, né? Porque isso daí, especialmente para quem faz datação, impacta muito. Então, se o Gil tem região expressa, você já sabe agora que o passo que você reconhece é um códon. E aí, Aura, vamos tentar fazer isso, porque senão você vai ficar travada para fazer suas coisas. E aí a gente tem uma justificativa do porquê você vai colocar o códon representando o passo mutacional e segue o que o artigo dele falou no material e método, porque lá ele fala direitinho, né? Que ele tratou o códon, o gap, como passo mutacional. Não esquece de ler o artigo dele lá no material e métodos. Ele só não falou se esse passo mutacional ele considerou o códon como unidade, e você pode considerar e explicar o porquê que você fez isso. Que aí não é simplesmente da nossa cabeça, né? Tem uma abordagem metodológica. Galera, essa foi a nossa live, então, de abertura. Meu Deus, ficamos aqui 1h10, mas é isso mesmo. Eu gosto de pôr pra ferver durante a semana, das lives de aquecimento para a semana, do DNA Filogel. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Stories. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, coloca lá, que mais tarde, então, se tiver dúvida, 7 horas, a gente entra para responder, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhe com outras pessoas. Falem aí com a galera que faz filogeografia, que tá tendo muito conteúdo sobre isso. E se inscrevam na semana do DNA Filogel, tá aqui no chat, gratuitamente para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!